Reinaldo Café Soluções de Gestão, falando de renda fixa com o assessor de investimento Gabriel Pagani. É um instante só. Bom, nessa nova temporada do Reinaldo Café Soluções de Gestão, estamos focando o mercado financeiro, trazendo para você um esclarecimento sobre as principais aplicações financeiras. Na semana passada, nós falamos do conceito da renda fixa, quais são as alternativas, falamos também da caderneta de poupança e do Tesouro Direto. E eu tenho novamente aqui o Gabriel Pagani. Obrigado por estar comigo novamente aqui, Gabriel. Eu que agradeço. Bom, Gabriel, você deu um gancho na semana passada sobre a questão envolvendo o DI, né? E muita gente fala assim, você fala com um banco, com um assessor de investimento, né, um agente autônomo de investimento, você tem que ter 100% do DI. Então, explica um pouquinho o que é o tal do DI, né? E o que é ter 100%, 110%, 90% do DI. Vamos lá, existem duas taxas principais, né? Selic e DI, que são famosas no mercado. A Selic é a taxa de juros do governo. O governo vai lá e define. O DI é atrelado ao CDI, né? Abreviação, que é Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, é os bancos emprestando dinheiro entre eles. Os bancos todo dia eles precisam de dinheiro. Qual que é a taxa que eles usam ali para emprestar? É o DI. Então eles vão usar essa taxa que é um pouquinho menor do que a do governo. Só se me permite, é que na prática o que acontece? O banco não pode ficar zerado, né? Então, exato, ele tem uma previsão de empréstimos e captação de dinheiro. Em algum momento, isso pode gerar um desequilíbrio. Então é comum que um banco que está com sobra de dinheiro empreste para aquele outro banco que está com falta de dinheiro. Nasce, então, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. E aí, a abreviação do mercado é DI, ou seja, aplicar no DI é como se você estivesse emprestando dinheiro para um banco, que é uma taxa de juros interessante. Exatamente, você está financiando um banco. A gente vê os bancos aí concorrentes e tudo mais, mas no fim do dia o Itaú está emprestando para o Santander está emprestando para o Bradesco e assim por diante. E essa taxa que eles cobram é o DI. E quem consegue o 100% do DI? Está ligado ao que é o valor que vai aplicar? Hoje em dia, a hora que você vai aplicar, você vai colocar em um CDB, por exemplo. Vai ter depósito bancário. Exatamente. É exatamente ali atrelado ao CDI, até o nome já diz. O que você faz? Você vê a taxa. Você vai ter lá 100% do CDI, 95%, 80%. Mas o que define 80%, 90%, 100%? É o valor? Ou a necessidade do banco de captar? É o nível de risco do banco? Nível de risco do banco, necessidade do banco de captar e às vezes uma oferta do banco. Por exemplo, existem bancos aí falando que estão pagando 100% do CDI, deixando o dinheiro em conta corrente. Então, existem várias opções. Mas no passado era muito comum você falar, bom, se você tiver um valor muito baixo aí, eu não consigo te dar o 100% daí. Traz para mim aqui R$1 milhão, que aí eu dou um jeito. É assim que continua funcionando ou com a entrada desses bancos virtuais, etc., isso não é bem assim mais na prática? Nos grandes bancos continua assim. A maioria dos casos, se você tiver um valor maior, você consegue ali próximo a 100% do CDI. Nesses bancos menores, aí, as fintechs, né, já consegue... Então quer dizer que, para alguém que está nos assistindo, conseguir 100% do DI é um bom negócio. É o mínimo que tem que buscar. Quando eu falei de risco de banco, tem bancos que são considerados de segunda, terceira linha, que chegam a pagar, às vezes, 150 do DI. Aí você tem que ficar atento sobre a idoneidade dessa instituição. Sim. Sempre pesquisar. Qual que é o rating desse banco? Ou seja, todo banco tem uma nota de crédito. Ele é um bom pagador ou não é? Qual que é o rating? Eu tenho que fazer uma análise um pouco mais completa ali. Partindo do princípio que não tem milagre no mercado financeiro, né? Exatamente. Agora, também tem as LCA, LCIs que prometem um percentual do DI. Fala um pouquinho o que é LCA, LCI e como é que tem girado esses papéis no mercado. A grande vantagem é a questão do imposto de renda, né? Exato. O que acontece, né? São modalidades. Então, no CDB, você empresta dinheiro para o banco para eles usarem entre eles. Uma LCA, uma LCI, você vai estar financiando ou o mercado imobiliário ou o mercado agrícola. E o que acontece? O A é de agrícola e o I de imobiliário. Exato. E o que acontece? Aí tem um incentivo do governo para isso. Você vai financiar o mercado imobiliário? Então eu tiro o imposto para você. E acaba, às vezes, rendendo um pouco mais. Só que eu sempre falo, faz a conta líquida. Por quê? Porque se eu te falar, eu tenho um CDB a 100% do CDI, ou uma LCA a 90% do CDI, vai falar, mas 90% é menos.
só que não paga imposto, então vale mais a pena. Que seria uma boa alternativa à poupança, que também é isenta, né? Com certeza. De imposto de renda. Né? Se nós pensarmos em alguém que quer sofisticar um pouquinho e aplicar no exterior, como é que está isso hoje? Está fácil? Os mercados estão globais? Está começando a facilitar bastante. Hoje já tem corretoras no exterior que aplicam de uma maneira bem simples, atendimento em português, tudo bem simples. Também dá para fazer hoje através de BDRs aqui no Brasil. Então você pode comprar ações lá de fora através da Bolsa Brasileira mesmo, é o básico do básico, o mais simples que tem. E aí tem um investidor ali mais private e tudo mais que consegue abrir nos grandes bancos, ter um atendimento realmente diferenciado. Também faz todo sentido hoje em dia. Agora, Gabriel, eu sempre encontro pessoas e falo, nossa, eu fiz um fundo de investimento e o banco prometeu uma determinada taxa de juros. Aí eu fechei o mês, eu perdi dinheiro. Aí você vai tentar explicar a tal da marcação a mercado. Você consegue traduzir isso numa linguagem bem simples para quem está aí nos acompanhando, não é afeito ao mundo das finanças? Vamos lá, o que é a marcação a mercado? Imagina o seguinte, você comprou um título pré-fixado, ou seja, você sabe que vai ganhar 10% ao ano nele, independente de qualquer coisa. Está líquido e certo. Líquido e certo, 10% ao ano. Mas, no meio do caminho, de repente... Então vamos lá, eu comprei esse título e para 2 anos. Para 2 anos. Então vai vencer em 24 meses. Exatamente. Aí no meio do caminho... No meio do caminho, o que acontece? A taxa que o mercado está pagando não é mais 10, eles começam a pagar 5. Ou seja, o mercado mudou e como se fosse um carro que naquele momento que você quer vender, o valor de mercado não é exatamente aquele que você imaginava. Na verdade, pensa o seguinte, você tem 10% ao ano, só que todo mercado agora paga 5% ao ano. O que acontece? Você tem um título raro. Ninguém mais tem 10% ao ano, todo mundo tem 5%. O seu título valoriza, aí é raro. A valor de mercado tem gente com apetite para comprar. Exatamente. E se for o contrário? Se for o contrário, você travou a 10, o mercado inteiro está pagando 15. Você tem um título mais comum que ninguém quer. O seu título vai se desvalorizar. Isso quer dizer o seguinte, se eu ficar com ele até o final, eu ganho os 10. Ganho os 10. Quero desfazer agora, eu estou sujeito ao mercado. Foi uma marcação. E, pela legislação, as instituições financeiras são obrigadas à marcação a mercado periodicamente. Hoje em dia são obrigados a fazer marcação a mercado, porque antes dava muito problema na hora do Eu me lembro, foi com a Caixa Federal, inclusive, muita gente, na hora de sacar um fundo, ela teve problema e mudou a legislação. Exato. Perfeito. Meu caro Gabriel, quero agradecer a sua presença e foram valiosos os seus esclarecimentos aí. Um forte abraço e um excelente ano para você. Obrigado, um excelente ano para todos nós, pode contar com a gente. Muito bem, esse é o Gabriel Pagani, assessor de investimento formado em administração, um dos diretores da BTG Pactual, né, o escritório regional aqui de Bauru do BTG. A gente se encontra na semana que vem e nós vamos falar agora de renda variável. E quem vem aí é o administrador Leandro Rosa, que também é assessor de investimento. Não perca!